Joia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estou vendo uma audiência repleta de alunos da minha disciplina, Dani, inclusive, de design social, que eu acho uma temática, inclusive, muito pertinente para nosso tema hoje. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós damos continuidade ao projeto Design em Foco, que é uma ação extensionista promovida pela coordenação do curso de design do campus do Agreste, da UFPE, que aqui é representado por nossa autoridade, né? A professora Dani Farias, que é a coordenadora do nosso curso, e a coordenadora dessa ação extensionista. E o propósito de organizar esse evento foi fortalecer a integração entre os docentes, os discentes, os técnicos e os parceiros, né? E também, principalmente, estimular o diálogo crítico, a reflexão e a atualização sobre o design, que é uma temática tão interdisciplinar que exige sempre esses estímulos de reflexão crítica e de atualização. Eu sou Ana Carolina de Moraes, sou professora associada do curso de design do campus do Agreste da UFPE. Também sou colega do professor Leonardo, professora permanente, né, do programa de pós-graduação em design da UFPE. Sou doutora em design, mestre em desenvolvimento urbano e designer de formação. Coordeno pesquisa e extensão nas áreas que relacionam design com cultura, cidades, produção artesanal, território. Sou vice-líder do grupo de pesquisa Ergonomia Aplicada ao Ambiente Construído e do grupo de pesquisa LCAP, Design, Calçado e Acessórios. E também sou integrante do grupo Imaginário, de Design, Tecnologia e Cultura. E, por fim, sou autora do livro Imagem, Paisagem e Situação, uma apreensão do design na cidade. E hoje eu serei a mediadora desse evento, que se configura como uma mesa redonda, certo? É um bate-papo sobre design e sustentabilidade. Então, portanto, como se trata de um bate-papo, a gente conta com a participação não só dos nossos convidados, mas especialmente da nossa ilustre audiência. Então, se manifestem também, né? Isso é para vocês, então a gente precisa ouvi-los. Perguntas, observações. E agora eu vou apresentar os nossos palestrantes. Professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Castilho, é designer, formado pela Universidade Nacional de Colômbia, possui ampla experiência no desenvolvimento de produtos e serviços, com ênfase em inovação, design e sustentabilidade. No Japão, foi bolsista pelo governo japonês e atuou em pesquisas sobre design e interação no Kyoto Institute of Technology. Concluiu o mestrado e o doutorado em design na Escola de Estudos Humanos e Ambientais da Universidade de Kyoto. No Brasil, participou de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas e instituições como Tramontina, Positivo, Nokia, Ministério da Educação, Coca-Cola, Fiat, Neoenergia. Realizou também estudos de pós-doutorado em Design e Inovação para a Sustentabilidade, como bolsista do CNPq, na Faculty of Industrial Design Engineer, da Universidade TU Delft, na Holanda. Atualmente é professor titular do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Recife, além de professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Design, da UFPE. É bolsista de... Não termina, viu, Léo? É muita coisa, olha o que eu resumi. É bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 pelo CNPq e líder do Nexus, Grupo de Pesquisa em Inovação, Design e Sustentabilidade, que investiga as inter-relações entre design para a sustentabilidade, design de serviços e design de artefatos digitais. Também atua como coordenador local da rede Lenzin. Atualmente coordena o Catapult, uma unidade de empreendedorismo e inovação da UFPE, que visa o desenvolvimento de propostas para a economia criativa. Professor Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Uma ilustre parceria, né?
Eu que agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar por acá, né? E animado para poder compartilhar um pouco dessa visão sobre design para a sustentabilidade, né? Muito bom, uma visão que vai contribuir muito, né, conosco, porque traz, eu acho que uma visão de muita experiência. Eu vou aproveitar e vou apresentar logo a professora Renata também, e aí depois eu passo a palavra para o professor Leonardo iniciar a palestra, certo? Renata Garcia, graduada em Administração pela Universidade de Pernambuco e em Desenho Industrial, Programação Visual pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre e doutora em Design e pós-doutora em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de São Paulo. Participa dos grupos de pesquisa Design da Informação, Design Inclusivo, Teoria e Prática na Interação Usuário-Produto, e no Design para a Sustentabilidade, sendo a líder desse grupo. É professora da Universidade Federal de Pernambuco do curso de Design, atua na área de Design e Moda com projetos aprovados em órgãos de fomento, é autora do livro Nutrientes Criativos, Resíduos de Confecções e Nutrientes Criativos, recebeu o prêmio Gilda de Mello e Souza como o melhor trabalho apresentado no GT 10, Moda, Sustentabilidade e Inclusão, do 15º Colóquio de Moda em 2019. É integrante do comitê científico da revista Qualis, A, Estudos em Design, e foi nossa professora por um bom tempo, né, Renata? Agora ela foi removida para o curso de Recife. Então, Renata conhece bem também a nossa realidade, o nosso contexto. Obrigada, Renata, pela presença. Muito bom recebê-la de volta em casa. Um bom filho a casa torna. Tá desligado o teu microfone. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de trabalhar de novo lá com os alunos de design lá do curso do CA, que eu comecei lá em 2006, né? Eita, ainda foi antes de Dani. Foi logo no começo, eu ainda era no Polo. Isso aí faz um ano que eu fui transferida para Recife, faz um ano só. É bem recente. Professor Leonardo, podemos iniciar? 30 minutos, 30 a 40 minutos, fica à vontade. Vamos embora. Por favor, me ajudem aí com o tempo. E às vezes me empolgo aqui a falar e perco a noção. Qualquer coisa eu aviso. Por favor. Deixa eu organizar aqui minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver, né? Consigo. E pronto, então vamos embora. Vamos lá. Boa tarde a todas e todos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de sustentabilidade, né? E eu trago para foco a sociedade digital, ou digital, como chamam por aí, né? Então, o que é essa sociedade? Aonde o mundo físico, o mundo digital e o mundo social se juntam, né? São três camadas diferentes, mas nós estamos percebendo elas em tempo real, né? É a convergência das dimensões física, digital e social num novo modelo de sociedade. Nós estamos aqui interagindo numa camada digital, né? O Meet nos permite isso. Mas muitos de nós estamos, talvez, em uma sala, né? Interagindo com um espaço físico e por outro lado, estamos aqui conversando entre pessoas, né? Então, isso demanda umas dinâmicas sociais específicas. E o que tem essa sociedade digital? Se vocês param para pensar nos últimos, vamos por 20 anos, nós vemos que começaram a surgir, digamos, paradigmas, né? Toda vez nos designers estamos nos deparando com novos conceitos, né? Mobile, Big Data, a computação em nuvem, e tudo isso, querendo ou não, vai moldando ou fazer design. Aqui um exemplo típico, robótica. Há muito pouco tempo atrás, nós começamos a ver robôs dançando, né? Veículos autônomos, carros conectados. Hoje nós estamos talvez na onda da inteligência artificial, né? Está aquele grande burbulho. E o design tem que sempre se adequar
ajustar, deixar de mão, abrir mão de uma coisa e ir por outro caminho e por aí vai. Então, é muito dinâmico esse processo. Então, há muito pouco tempo atrás, nós vimos, isso aqui não é IA, né? Isso é real, real. Robôs dançando, né? Nós vemos já em supermercados assistentes ou ajudantes de pessoas, por exemplo, com alguma limitação, seja física ou de qualquer outro tipo, né? Então, é muito comum ver isso, né? Nas ruas, pelo menos, as empresas estão investindo fortemente em carros autônomos ou carros sem motorista, né? Eu estou ansioso para ver isso aqui chegar no nosso contexto. Eu quero ver um carro desses lá na Encruzilhada, em Recife, ou, sei lá em Caruaru, né? Vamos ver se um carro desses como que vai funcionar nas condições locais, né? Mas é fato que, aos pouquinhos, a gente vai avançando nessa direção, né? Hoje é comum ver uma metáfora de carros conversando com outros carros. Tudo isso mediado com internet das coisas. Então, um carro está dizendo, eu estou a tal velocidade em tal pista, vou atravessar para tal pista, então o outro carro já está sabendo, enfim. Aos pouquinhos, nós vamos nos direcionando para, digamos, um futuro que tem essa cara, né? E isso vai mudar também nossos comportamentos. Se eu não preciso dirigir um carro, o que eu vou fazer dentro? Então, aí os designers começam a imaginar, que tal trabalhar, né? Não sei, assim como nós temos home office, eu não sei isso aqui como se chamará, mas a ideia é que você vai com outros 4 tripulantes, né? Conversando sobre negócios, fazendo alguma conferência, estudando, dormindo, cochilando, né? Enfim, tudo isso, de alguma forma, está moldando o nosso mundo. Algo que nos surpreende hoje, provavelmente vai ser muito corriqueiro daqui a pouco tempo. E conceitos diferentes, né? Veja isso aqui. A posse do carro, eu vou falar disso um pouco mais para frente. A posse do carro começa a ser questionada. Faz sentido comprar carro? Não faz. De repente, se eu conseguir um carro na esquina da minha casa e usar ele, assim como eu utilizo um carrinho de mercado, de repente faz mais sentido. O que nós precisamos chegar para ter esse tipo de soluções no nosso dia a dia? Esse mundo digital está também avançando em grandes passos, por exemplo, nos conceitos de interação. Há pouco tempo, as empresas já começam a criar óculos de realidade virtual que supõem um novo modelo de interagir com o mundo. Então, eu estou com uns óculos qualquer, eu estou enxergando uma interface, mas, ao mesmo tempo, eu estou enxergando o quarto onde eu me encontro, né? Um negócio físico com um negócio digital. Aí eu estou escrevendo e-mail, estou assistindo uma série, enfim. Uma série de interações novas que nós precisamos certamente criar, inventar. Então, isso, digamos, é o contexto que nós estamos vivenciando hoje, né? Novos modelos de negócio, né? Será que é possível nós termos, sei lá, venda de sapatos, de roupas na rua? Que tipo de interações surgem a partir disso? Como que fazemos para que isso possa dar certo, né? Mas, por outro lado, tudo isso parece fantasioso, mas estamos cada vez mais perto de chegar a esse tipo de mundo, né, de sociedade. Mas, por outro lado, né, continuamos utilizando sistemas lineares de produção. Não só de produção, de consumo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso que eu passei aqui e tudo que que se encontra no nosso entorno provém de uma extração de recursos que vão ser transformados lá numa indústria que vai transformar isso em artefatos, que vai trazer eles de volta, né,
para serem distribuídos de diferentes formas. Aí chega nas nossas mãos, nós vamos utilizar isso muitas vezes com um curto tempo de vida e daqui a pouco aquele carro maravilhoso, aqueles óculos fantásticos vão para o lixo. Isso começa a ser muito preocupante. Então, por quê? Nós estamos consumindo grandes quantidades de matérias-primas e energia, né? Matérias para embalagem e para o próprio uso e manutenção desses artefatos. E, como decorrência disso, nós temos resíduos, principalmente sólidos, líquidos e gases de efeito estufa. Então, digamos, esse slide resume mais ou menos a grande ópera. Qualquer coisa que nós vemos lá no AliExpress está pautado nessa lógica aqui. A brusinha que eu comprei lá na Shopee, né? Ela provavelmente passou por extração de matérias-primas, foi para a produção. Vamos falar aqui um pouco do nosso contexto. Aquela calça jeans, vocês sabem que o jeans vai ser trazido de algum lugar, do Egito, da Bahia, certo? Nós transformamos, ou já vem o próprio tecido, né? Então, o algodão foi para algum canto que transformou ele em tecido, que de repente trouxe ele aqui para nossas empresas. Nós criamos calças, que está muito na moda. Daqui a pouco já mudou, a estação mudou completamente a moda, e eu não vou utilizar mais essa calça e vai para descarte. Esse sistema todo está gerando muito consumo de energia, matérias-primas, e está produzindo muitos resíduos, que começam a criar problemas. Não sei se vocês já viram as fotos lá do deserto do Atacama. A galera está levando roupas que não usa mais para um canto onde aparentemente ninguém mais vê. Então, nós temos essa paisagem, como essa imagem aqui, né? Imagina, bicicleta jogada, isso não presta mais. Isso aqui é na China, né? Os caras que fazem, por exemplo, destinam grandes quantidades, bilhões de dólares para orçamento militar, né? Em pouco tempo fica desatualizado. Daí, o que eles fazem com esses aviões? Né? Como contém segredos, né? Que trazem vantagens para o mundo, a galera tem que aterrar eles. Isso não pode ser utilizado por mais ninguém. São máquinas de guerra, temos que sepultar eles, né? E tudo também agora parece que está indo parar lá no mar. Na imagem vocês veem esses números, 1, 2, 3, são os grandes lixões dos oceanos do mundo. O plástico, por natureza, ele flutua. E com o efeito das correntes marinhas, ele começa a se acumular em grandes ilhas. Existem documentários no YouTube mostrando a quantidade de resíduos boiando no mar. Nós sabemos que isso começa a trazer efeitos nocivos para a nossa saúde. Provavelmente nós já temos uma boa porção de microplástico lá convivendo com os nossos neurônios. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, eu gosto de falar dessa equação. Aqui não é cálculo estrutural, não, nada. É uma equação bem simples, uma multiplicação que diz que o impacto ambiental, ou seja, tudo que eu faço gera um impacto no meio ambiente, é o resultado de população, consumo por pessoa e quantidade de material por unidade de consumo. Eu vou tentar explicar um pouco melhor o que significa isso. Então, população não precisa explicar muito. Somos 8 bilhões e alguma coisa, 161 mil pessoas no mundo. Isso aqui é uma foto na praia lá, o Porto de Galinhas lá dos chineses, por exemplo. Então, o mundo, em algumas partes, está indo nessa direção.
a Índia já ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Imagina que cada uma dessas pessoas vai comprar uma sunga, um flotador, vai ter um celular, vai querer tirar fotos. Então, tudo isso gera impacto no meio ambiente, né? Galera, para quem quiser, pode ir comentando lá nos comentários, vai escrevendo se tiverem alguma dúvida, né? Fiquem à vontade, não espere até o final. Pronto, aqui, então, voltando a nossa... Aqui trouxe alguns dados, né? Aparentemente, nós vamos chegar a atingir os 10 bilhões em 2050. E o Brasil está na 7ª posição como um dos países mais populosos do mundo. O que significa isso? Impacto ambiental, resíduos, consumo. Então, vamos a incrementar radicalmente esse consumo, né? O consumo por pessoa, né? Ele é medido, por exemplo, em PIB. Não sei se seja uma boa medida, né? Mas é muita grana. Então, imagina 8 bilhões de pessoas consumindo tudo que você encontra na prateleira do supermercado. Ou da loja onde compra as roupas. Ou do site da Shopee, ou essas coisas por aí. É muita coisa, né? E qual é o resultado? Não vamos precisar mais do que um planeta Terra para dar conta de todo esse consumo. Tudo isso que nós precisamos. A conta já não está fechando. Nós vamos precisar 1,7 planetas. E isso aí está aumentando. Aqui na parte verde, você vê o que seria somente o consumo do Brasil, né? Um país continental, aparentemente é pouca coisa, mas quando juntamos com o resto dos países, a pegada ecológica, então, esse é um termo importante. A pegada ecológica é o que nós estamos deixando no planeta. É de 1,7 planetas, né? E aí, quando falamos em quantidade de material por unidade de consumo, nós podemos medir isso de várias formas. Por exemplo, o registro de patentes é uma maneira de medir como a tecnologia afeta os processos usados para obter recursos e transformá-los em bens úteis. Vem essa imagem aí, quando nós desmontamos um carro, são milhões de peças, parafusos, molas, enfim. E tudo isso, de alguma forma, tem uma relação direta com o design, né? Então, imagina que para produzir um carro, eu preciso de todas essas peças aí. Dê uma olhada na tua janela, quantos carros passam na frente da tua casa todo dia. É muita coisa, né? Então, em 2024, foram atendidos 23 milhões de pedidos de registro lá no registro de patentes. Entre marcas, patentes, desenho industrial, modelo de utilidade, por aí vai. Isso aqui, os números talvez não sejam tão relevantes. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: o negócio parece que não para, bem pelo contrário, está acelerando cada vez mais. Somos mais pessoas, vou criar mais coisas, então vou patentear mais coisas e por aí vai. Então, resumo da ópera. O impacto ambiental, lá por volta dos 1950, se nós juntamos população mundial, PIB e registro de patentes, dá uma caixinha mais ou menos desse tamanho aqui. Por volta de 2011, o negócio, a caixinha quase que dobrou, né? Cresceu exponencialmente. Em 2025, está desse tamanho. Em algum momento, se nós não planejamos a obsolescência disso aí, o descarte disso aí, o descarte do que você cria como designer, vamos ter sérios problemas. Para onde que vai parar isso? Né? A grande questão é essa. Então, definitivamente, nós precisamos encontrar alternativas para o modelo linear de produção e consumo. E aí que o design para a sustentabilidade traz uma contribuição importante
para a discussão. Mas, antes de mais nada, né, a sustentabilidade, podemos dizer, é um termo um pouco assim, cada um tem uma versão, né? Eu gosto muito dessa ideia de você juntar a questão ambiental, a dimensão social e a governança, que são os três pilares da sustentabilidade, para você poder falar de que tem minimamente uma abordagem sustentável nas suas propostas. Então, a metáfora é a seguinte: não interessa, principalmente quando você está conversando com empresários. A sua empresa não interessa se ela vai apostar mais no ambiental, ou no social, ou no lucro. Não interessa. O importante é que você não deixe cair nenhuma dessas bolas. E tem que ser com 3 bolas. Com uma bola é muito fácil. Com 2, mais ou menos. Agora, as 3 bolas no ar, ao mesmo tempo, aí que está o desafio, né? Então, esse Manzini, um dos pesquisadores referência, né, que foi um dos primeiros a trazer todas essas questões para o design, ele fala que sustentabilidade é uma forma de ser e fazer, na qual todas as pessoas podem viver melhor, consumindo muito menos e ajudando a regenerar os contextos socioambientais. O que é isso? Vamos destrinchar um pouquinho cada uma dessas coisas. Sustentabilidade supõe viver melhor. O que é viver melhor? Não é ter o último celular, o último carro, ou a última engenhoca dessas que mostramos lá no início. O que significa viver melhor? Essa é uma reflexão aqui. Por sua vez, o que significa consumir muito menos? Nós precisamos reduzir, basicamente, em 90% o nosso consumo. Já vamos chegar aí. E, por outro lado, o que nós estamos fazendo para regenerar contextos socioambientais? O design regenerativo começa a se tornar muito importante nessa discussão. Então, vamos ver cada um desses elementos. Como estamos de tempo aí, Carol, Daniel? Nós temos ainda, pode ir, 15 minutos. Tá bom. Então, o que significa viver melhor, né? Talvez seja uma mudança de expectativas em termos de qualidade de vida e qualidade dos produtos que usamos. Né? Então, nós precisamos redefinir o conceito de bem-estar. Primeira coisa, como que a gente faz isso? Há um exercício muito interessante, incluso eu ia fazer uma enquete, mas não, vamos fazer assim, aqui mesmo. Não pense no seguinte, cada um pode responder aqui no chat. Numa escala de 1 a 10, o quanto feliz você é hoje na sua vida. Para isso, leve em consideração o seguinte: quanto que você recebe como salário, qual é o apoio social do seu governo, no sentido de você se sente seguro, amparado pelo governo. Qual é a expectativa de vida? Você quer chegar aos 120 anos? Você tem liberdade de escolha? Pense em países como Afeganistão, são complicados, né? O local onde você mora, você acha que as pessoas são generosas? E qual é a sua percepção de corrupção do seu país? Os caras daqui da World Happiness fizeram essa pesquisa e perguntaram à galera lá do mundo todo. O Brasil, então, eles chamaram isso de índice da felicidade. Muito questionado, né? Porque é muito solto, né? O que significa dar 5, 6, ou sei, uma nota qualquer. Mas encontraram uns achados bem interessantes. O Brasil pontua lá na 29ª posição, conforme o índice. Mas o índice isoladamente não diz muita coisa, né? Eles pegaram, então, aqueles critérios: renda per capita, apoio social, liberdade de escolha, por aí vai, certo? E aí, quando nós juntamos isso, vê que curioso. No ano passado, muitas pessoas ganhavam R$10 por dia no mundo. Existe muita gente ganhando muito pouco.
deixa aqui voltar, né? Aí, ops, tá, agora tem que repetir o slide. O que acontece? Vê, para algumas pessoas, há uma correlação entre riqueza e felicidade. Obviamente, se eu tenho dinheiro, consigo satisfazer, comprar coisas que eu acho que eu preciso, né? E isso evidencia a desigualdade inerente do sistema capitalista. Então, a galera que está aqui no extremo, né? Eles ganham $100.000, faz a conta, estamos a 5, então, R$500.000 por ano. Obviamente, com 500 mil eu estou feliz, minha nota vai lá para cima, aparentemente. Mas não, vocês veem os pontinhos, são as respostas de diversos países. Então, observem uma questão interessante. Para passar com mínima nota 7, né? Para passar minimamente, tem um monte de galera dos Estados Unidos, do Kosovo, Arábia Saudita, Austrália. Então, na percepção, a galera dos Estados Unidos, mesmo ganhando muito bem, $90.000, na percepção de felicidade, eles estão quase que no mesmo nível que a Guatemala, que o Uruguai. Então, aqui alguma coisa está estranha, né? Observem que nós aqui no Brasil, ganhando 4 vezes menos, estamos mais felizes que os japas, ou que os italianos, né? E um país que surpreendeu foi Moçambique. Ele tem uma nota boa, então a galera está otimista, mesmo ganhando muito pouco. E a galera lá na Costa Rica, velho, nota 8, 7, alguma coisa, quase 8. Os caras têm a mesma percepção, ou muito melhor do que os caras da Dinamarca, dos suíços, que ganham muito mais. Então, há umas contradições entre riqueza e felicidade que são importantes para trazer para cá, para a nossa conversa. Por outro lado, o Mancini nos disse que precisamos consumir menos. De fato, precisamos consumir menos. E ele propõe, com base em pesquisas, que tem que reduzir 90% do que você consome hoje. Nós precisamos 1,7 planetas para dar conta do recado. Temos que reduzir isso, né? Então, sustentabilidade significa que precisamos de inovações radicais, né? Nada de maquiagem e greenwash. O que significa consumir menos? Pensemos quando você vai fazer feira lá no Atacadão ou na feira de Caruaru, né? O que você compra? O que as famílias compram? E isso muda, essa percepção, obviamente, muda de contexto para contexto. Então, uma família na Bolívia vai se sentir feliz com o que ela tem para comer pelo mês. Se fossem os russos, os americanos, iam estar frustrados, né? Porra, cadê o refrigerante? Cadê o iogurte natural? Cadê não sei o quê? Então, observem como, obviamente, a percepção de bem-estar está ligada fortemente à cultura, às minhas raízes, às minhas histórias. E todo mundo está feliz, né? Então, aqui, o principal, o que o design poderia fazer em relação a tudo isso, né? Então, nós falamos basicamente que podemos intervir em duas dimensões, né? Ou nós mudamos comportamentos através do design, ou nós aproveitamos a inovação tecnológica para trazer sustentabilidade. Pode ser ou um ou outro, os dois. E tudo isso vai me levar a sustentabilidade, né? Então, alguns exemplos. Nós poderíamos, por exemplo, pensar em processos e produtos. Bem, a nossa cara. Somos designers, nós mexemos diretamente com isso. Podemos falar de algo melhor ainda. Sistema de produto e serviço. Eu vou falar um pouco mais para frente o que seria isso aí. Sistemas socioespaciais. Invenções
mudanças radicais que podem nos levar a uma sociedade sustentável, os sistemas sociotécnicos, né? Então, começando aqui por processos e produtos, nós entendemos que o impacto na sustentabilidade é limitado, mas nós temos, não deixa de ser importante, né? Nós temos o ecodesign, o design do verso a verso, design circular, o cradle to cradle, existem vários termos para se referir mais ou menos ao mesmo conceito, ou a biomimética, né? Certamente você já viu produtos mais ou menos com essa cara. Por exemplo, um vaso, um vaso sanitário que poupa água, né? Então, ele tem lá internamente um negócio que, quando você aperta o botão, ele simplesmente libera um pouco menos de água do que os sanitários tradicionais. Nós encontramos em Caruaru, tem muito disso, né? Aproveitar os refugos, as peças que sobram de um processo para fazer outras coisas, né? Por exemplo, Mulheres de Argila tem uma proposta bem interessante, trabalhando com o que sobra da indústria do jeans, para fazer outras coisas. É importante, é legal, né? Nós temos também algumas questões tecnológicas que me permitem aproveitar a luz solar, né? Ou aproveitar a energia cinética para poder gerar energia para ter um rádio e por aí vai. Então, isso, digamos, foi, historicamente falando, estamos falando de 30, 40 anos de evolução, digamos, as primeiras tentativas de tornar os produtos um pouco mais sustentáveis. Por outro lado, temos a biomimética, né? Embora importante, ela tem algumas limitações, né? Mas não deixa de ser relevante, que é basicamente estudar os processos da natureza, as formas da natureza, porque simplesmente a vida está há muito mais tempo do que nós aqui na Terra. E ela certamente já conseguiu otimizar processos para garantir uma adaptação sustentável aqui ao meio ambiente, né? Quando nós pensamos em mudanças um pouco mais radicais. Então, o que acontece aqui? Isso aqui demanda pouquíssimo esforço da nossa parte. Eu continuo indo ao banheiro, dando descarga igual. Não aprendi nada. Eu continuo usando um tênis que é legal, né? Veio de um monte de peças que estavam sobrando numa indústria, né? Ou eu utilizo um carregador de bateria solar. Continuo consumindo igual. Não estou mudando radicalmente nada. Os processos estão obviamente, mais sustentáveis, mas em termos do que nós estamos falando, de 1,7 planetas, vamos continuar nessa mesma direção. Por isso que nós precisamos ter algo um pouco mais radical. E aí vem duas abordagens muito interessantes, né? Primeira, design para o comportamento sustentável. Nós precisamos ensinar as pessoas a terem consciência do impacto ambiental que está gerando um determinado comportamento. Quando eu fico meia hora lá embaixo do chuveiro, eu estou tendo um impacto ambiental. Quando eu estou aqui como doido, teclando lá no ChatGPT, bom dia, ChatGPT, eu estou mexendo lá, consumindo muita energia. Então, nós precisamos criar artefatos que mediem e ensinem as pessoas a terem um comportamento mais saudável, mais sustentável. E, por outro lado, temos os sistemas de produtos e serviços sustentáveis. Então, design para o comportamento sustentável são dispositivos que me dizem, olha, você está há tanto tempo utilizando muita energia, está carregando, está estudando há 2 horas. Então, essa luz azul que você vê na imagem vai mudar de cor, vai começar a ficar vermelha. Uma torneira, quando você está abrindo já mais de 30 segundos, uma torneira começa
comunicar coisas, dizer, olha, está gastando muita água. Então, nós podemos incorporar esse tipo de proposta nas nossas soluções. E, por outro lado, a questão é a seguinte, se eu conseguir mudar, ao invés de comprar coisas, eu utilizar coisas para satisfazer as minhas necessidades. Ao invés de eu, por exemplo, comprar uma moto, eu vou alugar uma moto, uma bicicleta, um gela-água, uma máquina de café. O que nós precisamos para mudar essa lógica? Né? Então, o que são sistemas de produtos e serviços? São uma estratégia que muda o foco dos negócios. Ao invés de você vender produtos físicos, você fornece um sistema de produtos e serviços. Então, aqui aparece a história do design de serviços, que, em conjunto, são capazes de suprir as necessidades específicas do cliente com um impacto ambiental muito menor. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma máquina de lavar roupas. Você pode comprar uma máquina de roupas ecoeficiente, que lava com pouca água e que não sei o que lá, né? Consome pouca energia. Não deixa de ser uma máquina comprada lá no Carrefour. Ela passou, então, provavelmente os componentes vieram de matérias-primas importantes que viajaram milhares de quilômetros, chegaram e foram transformados em máquina de lavar roupas. Você consome, mas continua operando dentro da mesma lógica linear. Deu um pipoco nessa máquina de lavar roupas, você joga fora, descarta e compra uma nova. O impacto vai ser mínimo. Ao invés disso, que tal alugar uma máquina de lavar e, junto com esse serviço de aluguel, vem os serviços adicionais de manutenção. Então, junto com isso, você tem um serviço de amaciante, detergente, manutenção, limpeza, tudo junto. A máquina não é sua. No final das contas, você quer a roupa limpa. Então, isso faz com que as empresas consigam criar algo um pouco mais eficiente, né? E se ao invés de alugar uma máquina, eu pago para ter acesso a uma máquina de lavar roupas? Então, já vou liberar um espaço lá nos meus cômodos da casa. Eu vou aqui é um exemplo da Omo, né? Onde eu vou lavar as roupas lá no condomínio do meu prédio, no shopping. Lavo roupa lá. Enquanto eu faço feira. Então, deixo lavando as roupas, vou fazer feira, e quando volto, estão as roupas cheirosinhas e limpinhas. Eu não preciso de uma máquina de lavar roupas. Mas, claro, nós vamos pensar, mas esse cara está doido aí. Eu não vou pegar, tem que andar 10 quadras para chegar lá no shopping para ir lavar roupa na frente de todo mundo. Minha roupa não. Precisamos começar a mudar esses comportamentos. Aí que está o pulo do gato. Como que nós poderíamos, com design, provocar mudança nas pessoas, né? E aí, quando nós vemos, ou nós temos ainda um nível mais radical, pago para que minhas roupas sejam lavadas e passadas. Aí eu me esqueço de artefatos, né? Entrego minhas roupas sujas, elas voltam limpas. Como poderíamos pensar num serviço que incorporasse critérios de sustentabilidade e entregasse essa promessa de roupas limpas e passadas, e a empresa com um compromisso ambiental e social sério, de poupar água, utilizar detergente biodegradável, por aí vai. Isso é possível. O impacto, os ganhos provavelmente seriam muito maiores. Em um próximo nível, nós teríamos os sistemas sociotécnicos.
Você me dá 2 segundinhos, por favor. Sim. Pessoal, façam como Vitória, como Dani, coloquem aí as observações de vocês, que no final a gente retoma todas, tá bom? Beleza. Então, antes de passar nesse próximo nível, vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens, né? É um paradoxo, né? O design, de fato, é uma atividade que incentiva e induz ao consumo. Isso. Então, não E podemos também aproveitar ele. Diga. eu acho que essa pergunta de Dani, Léo, também pode ser respondida junto com a de Vitória. Que eu acho que quando a gente estava conversando antes de iniciar aqui, né, o encontro, a gente falou sobre essas expectativas do que é que pode ser feito. Então, como a gente pode pensar em produzir mais produtos e tentar desenvolver maiores demandas de consumo, se na verdade a gente quer reduzir isso em prol de uma sustentabilidade, né? Sim. Vitória colocou aqui. Nós precisamos exatamente deixar isso. claro para todo mundo que existe uma urgência, que nós não podemos continuar na direção do consumo linear. Já estamos sentindo os efeitos cada vez maiores, né? E não dá para deixar adiar. Quando eu comecei a estudar lá há 30 anos atrás, falavam, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu acho que não dá mais tempo, não. Nós precisamos mudar radicalmente isso. Há uma preocupação, claro. A Vitória diz, eu preciso conseguir um emprego, certo? Mas a sociedade está precisando disso. Então, vamos procurar um emprego onde existe um espaço para poder testar essas coisas. E de repente pensar também... Leonardo, desculpa, você concluiu? Ou estou te atrapalhando aqui? Concluiu? É muito interessante você propor soluções, né, do pensamento circular, do design circular, porque se a gente tem condições de provocar tendências, então também essa mudança de comportamento surge como uma possível solução de um pensamento inteligente, né, de provocar novas mudanças, novos comportamentos que geram demandas menos prejudiciais, né, ao ambiente, ao pensamento ambiente. Talvez esse seja um caminho, Vitória. Mas eu anotei aqui um monte de coisa, Leonardo. Tem pontos bem importantes que você colocou. Você até citou as mulheres de argila. Você fez contexto do jeans aqui, né? Então, dentro do polo da moda, do Agreste, nós somos, de fato, um grande gerador de resíduos têxteis. O segundo maior gerador de resíduos têxteis do Brasil. Então, a gente carrega essa missão também, esse peso, né, do que fazer para diminuir essa problemática. Aí, então, além dessas questões locais, eu anotei aqui várias outras coisas que eu acho que seria interessante a gente ouvir Renata e juntar tudo, né? O que é que você acha? Perfeito. Pode ser? Pronto, obrigada então, professor. Muito bom. E professora Renata Garcia? Vamos passar a palavra para a professora Renata Garcia. Oi, estou aqui. Com a sua palestra. E a Daniela, ela colocou um recado aqui, não foi, Dani? Pessoal, por favor, para emissão de certificados, preencham o formulário no link, viu? Então, para vocês terem as horas de vocês e retirarem o certificado no SIGA, preencham esse formulário, por favor. Oi, Renata, a gente combinou de você apresentar e no final a gente juntar um debate só, como uma mesa redonda mesmo, certo? Deixa eu ver aqui. Eu preparei uma apresentação, mas muito do que eu ia falar, Léo falou, mas eu vou botar mesmo assim, e a gente vai pulando quando
foi igual, né? Deixa eu olhar aqui. Eu estou com aquele computador, duas telas aí, estou doida aqui. Não estou conseguindo ver o arquivo. É aqui nessa telinha com a setinha, né? Nessa tela, nesse desenho do computadorzinho com a setinha para cima, compartilha. Ótimo, estou vendo também. Só não está em tela cheia. Tá agora. Pronto, estão vendo? Não, né? Não está em tela cheia, não. Está no teu slide 45, inclusive. Mas aqui no meu todo, deixa eu ver. Mostrando. Esse negócio de tecnologia comigo. Deixa eu... Mas, assim, se você quiser apresentar daquele jeito, estava dando certo também. Estava dando para ver. Agora, perfeito, Renata. Pronto. Então, boa tarde. Eu montei, na verdade, essa apresentação eu fui olhando umas provas lá da... Eita, já estou vendo em português aí. As provas do ENAD para ver o que é que eles estavam conversando, o que é que eles estavam cobrando mais lá. O que eu vi, no geral, é que eles falam, eles botam as informações e textos, e você mais que interpreta do que você tem que decorar todas essas teorias, todas essas coisas de sustentabilidade, tá, pessoal? Então, dentro deles, eu vi que eles cobraram, eu vi de 2012 para 2021, porque 22, 23, 24 eu não encontrei a prova de design, então acho que não tem. Esses assuntos principais. Então, eles conversaram muito sobre ciclo de vida, né? Aí você ter o conceito de ciclo de vida, de input, output, sobre ciclo de vida de produto, de serviço, enfim, das ações, é importante. As ações sustentáveis, no geral, a gente pode entender pelo esse processo que Léo apresentou, desde a criação de produto a serviço e algo mais na mudança de comportamento, até o dos produtos em si. Os conceitos de economia circular e alguns pilares de sustentabilidade. Então, seria o que é que os autores, no geral, estão falando que é uma ação sustentável. Outros não. Teve um texto que eles trabalharam, cidades inteligentes, ou seja, essas ações sustentáveis vinculadas ao desenvolvimento sustentável. Intervenção urbana e impacto social. O único que eu vi que era um pouquinho mais específico foi esses modelos de design que eles chamam, e aí, mas eles já conversam sobre design para longevidade, design de serviço, design para remanufatura, para recuperação de materiais. Eles pedem alguns acontecimentos, né, do desenvolvimento e da discussão para a sustentabilidade. E de teoria, eu só vi ele pedindo, conversando e apresentando, né, pesquisadores esses quatro teorias: o triple bottom line, a biônica, e a biomimética e o ecodesign. E de material eu vi que tinha uma questão sobre plástico, né, que eu acho que talvez hoje também tenha,
porque está essa grande discussão, né? Essa grande apresentação dos microplásticos no oceano, que a gente já respira plástico, que a gente já come plástico, enfim. Então, eu acho que vocês dão uma geral nesses conteúdos, foi o que eu encontrei lá, certo? Aí, para isso... Aí eu não consigo virar, pronto. Eu montei essa apresentação tentando responder as questões que eles botaram lá. Então, também, como Léo começou, o grande, assim, o que você deve trabalhar na parte de sustentabilidade é perguntar a si mesmo o que é que lhe incomoda, o que é que você acha que tem excesso, né? O que é que você está vendo aí e que está prejudicando e que você pode atuar em relação a isso. E, para isso, a gente tem também, se discute muito determinadas ações, se são ou não sustentáveis, se é suficiente, se não é. Então, a gente tem que pensar ou definir para a gente mesmo quais seriam os requisitos mínimos que a gente teria para dizer que aquilo é uma ação sustentável. Então, que tipo de diretriz? O que é que a gente deve seguir para que a gente tenha esse pensamento sustentável? Então, essas perguntas que a gente deve fazer quando pensa em sustentabilidade. Aí eu botei um conceito que a gente vem trabalhando, então, lá em Recife, aqui em Recife, eu dou duas aulas. Uma é sobre materiais sustentáveis e outra design social. Então, esses dois conceitos estão muito ligados, né? A gente não consegue separar eles, principalmente no conceito atual de sustentabilidade, né? Tá? Então, a gente trabalha lá nas duas disciplinas que a sustentabilidade deixou de ser só a preocupação ambiental. Ela começou com a preocupação ambiental, é uma parte importante, e é o que tem maior impacto hoje em dia, né? Visível para as atividades. Então, a poluição, os recursos se acabando, né? O excesso de consumo e os resíduos descartados, etc. Mas o novo conceito de sustentabilidade, ele engloba muito mais. Então, o ser sustentável, a sustentabilidade, na verdade, eu trabalho como se fosse um processo de manutenção, de regeneração. Então, é uma ação que você tem condições de continuar, né, por muito tempo, porque as suas ações permitem isso, seja na parte ambiental, seja na parte humana, seja na parte política, cultural e etc., certo? Então, na parte de produção, por exemplo, a gente precisa criar, desenvolver produtos, desenvolver atividades econômicas que tenha a preservação ambiental, ou seja, ser uma atividade limpa, que não polua, ou o mínimo possível, que atinja menos a parte ambiental, mas que ela desenvolva economicamente, ou seja, seja interessante e viável. Então, a gente não adianta, a gente, como design, vai trabalhar numa empresa para criar produtos e esse produto ele precisa ser viável e interessante, ele tem que gerar uma renda, tem que vender, enfim, para poder ele ser sustentável, né, naquela empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que usar ações ou materiais que preservem o meio ambiente, tem uma representatividade cultural, então ele deveria ser simbólico, deveria representar alguma coisa, e seja justo, ou seja, a parte de justiça social, integrar pessoas, as pessoas terem acesso a esses produtos. Então, a sustentabilidade, para mim, ela é tudo isso. Então, uma atividade é sustentável, uma produção é sustentável, um produto é sustentável que a gente desenvolve, quando ele preserva o meio ambiente, ele traz benefícios econômicos, benefícios culturais e benefícios sociais, certo? Então, esse é o meu conceito de sustentabilidade mais amplo, né, do que só a preocupação com o meio ambiente. Até porque a gente deve considerar que nós, pessoas, somos parte do meio ambiente, né? Não é só o rio, a árvore, etc. Então, a gente tem que se preocupar com as pessoas também. Então, a gente tem que trabalhar para e com, ok?
E aí existem algumas certificações que esses projetos, essas empresas e essas atividades produtivas trabalham, recebem, né? Tem umas baseadas no princípio que desculpa, Léo falou, então, a saúde de materiais, a reutilização dos materiais, energia renovável, gestão de água, justiça social. Então, tudo isso são ações que você pode integrar. Acho que foi Vitória que perguntou como é que a gente pode produzir pensando, sendo exigida, mas pensando na sustentabilidade, né? Então, hoje em dia, as próprias empresas, né, os patrões, eles estão sendo cobrados, mesmo que ele não tenha na ideologia ou na filosofia da empresa a sustentabilidade, mas está sendo cobrado não só o próprio planeta, mas também as próprias pessoas que consomem os produtos. Então, eles acabam que vão trabalhando esses produtos, esses conceitos. Aí teve os marcos históricos, que eu peguei aqui, que foi cobrado lá no ENAD. Então, o primeiro foi em 1972, a gente já pensa, já se discute sustentabilidade há muito tempo, né? Então, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Meio Ambiente Humano, na Conferência de Estocolmo, então ele desenvolveu um programa ao meio ambiente. Depois, em 1987, teve esse relatório que também com o pessoal da ONU, né, e a Comissão Mundial do Meio Ambiente, sobre o futuro, né? Então, eles discutiram o que estava acontecendo, o que é que poderia ser feito. Então, esse relatório foi chamado de Relatório Nosso Futuro Comum. Então, eles pensaram num conceito de sustentabilidade que ficou como sendo que o desenvolvimento, né, fosse capaz de garantir a necessidade do presente sem comprometer as capacidades das gerações futuras, né? Depois teve a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, que teve um grande marco, né? Até foi cobrado numa das provas, foi chamada Cúpula da Terra, onde se organizou um documento de uma Agenda 2021, que seriam diretrizes para esse desenvolvimento econômico, para o crescimento e resolução dos problemas ambientais para a conservação da biodiversidade até 2021, certo? Esse Agenda 21 é que era esperado que em 2021 a gente já atingisse uma condição de sustentabilidade muito maior, que não aconteceu, né? Aí depois teve outras, tudo a ONU foi a principal agente de discussão, né, dessas resoluções, desses planos e etc. Então, teve uma outra conferência que se discutiu esse plano da Agência 21, por que não estava acontecendo, por que não estava andando, o que não ia acontecer, quais são as dificuldades que estava sendo enfrentado para que essa Agenda 21 não tivesse sendo desenvolvida, né? Aí, em 2000, que hoje já está evoluído, né? Já cresceu, foi desenvolvido, foi começado a pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Econômico, que está bem apresentado hoje em dia, até os projetos de pesquisa, de cultura, FACEP, não sei o quê. No próprio sistema, você tem que indicar quais seriam esses objetivos do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável que você está trabalhando. Mas ele começou em 2000, mais ou menos, onde foi chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e já era uma previsão para 2015. Então, buscava desenvolver ações para que em 2015 a gente conseguisse atingir esses 8. Então, era erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre sexos e a autonomia da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, eram 8, né? E aí, aqui, eu descrevo melhor o que cada um queria saber, queria
Mas o que é que aconteceu? Percebeu-se que ainda faltava alguma coisa, e aí começou a novas discussões, já esteve a Rio +10, que foi uma continuação daquela, que o nome era Rio, mas não aconteceu no Rio de Janeiro, né? Foi em Joanesburgo, na África do Sul, que ele começou a avaliar o que estava sendo discutido. Depois foi criado um relatório com a ONU e o Banco Mundial, onde desenvolveram diretrizes e recomendações para essas questões e desenvolveram uma base teórica que acabou criando o sistema, ou sei lá, a estratégia do ESG que Léo comentou. E aí, em 2015, que era para que aqueles 8 objetivos tivessem já sido consolidados, foram criados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Em Nova York, também a partir de reuniões com vários países e a ONU. Então, pegaram aqueles 8 e ampliaram mais, né? Uns detalharam mais e colocaram outras coisas, outras observações, e aí a gente já vê que o conceito de sustentabilidade, né, de desenvolvimento sustentável, deixou de ser só o ambiental, né? Já foi consolidado que ele envolve tudo. Então, esses 17, que eu acho que a maioria já sabe, é uma coisa que eu acho que vai cobrar bastante lá, né? Geralmente, na prova, eles botam eles e pedem para você comentar, mas não custa nada vocês decorarem os 17 e souberem, assim. Então, uma como é o nome? Sugestões que eu faço é vocês pensarem nesses 10 em como o design pode trabalhar, que tipo de ação o design em si conseguiria trabalhar em cada uma delas. Porque se ele perguntar como design, eu vi que uma pergunta era que tipo de ações sustentáveis o design pode desenvolver para criar uma cidade inteligente. Enfim, então, pensando nesses 17, vocês podem ver quais são as ações que o design pode interagir nesses objetivos, né? Claro que com a indústria, a inovação e infraestrutura é mais claro, é mais direto. Emprego digno e crescimento econômico, né? Comunidades sustentáveis, enfim, em si, né? São mais fáceis da gente ver o design, mas a vida na água, a vida na terra, né? O combate à pobreza, tudo tem ações de design que a gente pode trabalhar, mesmo que não seja diretamente, mas o design gráfico, o design da informação, pode trabalhar na educação, igualdade de gênero, criar oportunidades, né? Desenvolver capacitações de cooperativas com mulheres de vulnerabilidade social para desenvolver produtos. Então, tudo pode ser ações de design que trabalham esses 17 objetivos. Então, esses objetivos sustentáveis é um grande assunto discutido ultimamente, que está sendo bastante cobrado. Tá? Aí é que eu detalho mais, depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês verem. E aí, um conceito que foi cobrado lá e que tem um marco histórico é o de economia circular, que foi um conceito formalizado mais ou menos na década de 2010, pela Fundação MacArthur, que colocava alguns princípios do modelo para desenvolvimento sustentável. Então, ao contrário daquela economia linear que Léo apresentou, né, e disse que é insustentável, criou-se esse novo conceito de economia circular, onde se tenta não ter um fim, né? E aí teve outros marcos, que eu botei tudo aqui, mas mais direcionados a determinados assuntos, principalmente as mudanças climáticas. E aí, em 2023, em Paris, teve o acordo sobre a poluição plástica, né? Foi um assunto que foi cobrado em uma das provas, que eu acho que vai ser cobrado nessa, porque é uma discussão e, assim, tem várias propagandas, vários projetos lá no Instagram que mostram, né, a situação e que assusta a gente, né? Tem a grande foto da tartaruga tirando o canudo do nariz, que impactou tanto que muitas cidades estão agora proibindo o uso de
canudo plástico, né? O resto até que não. Copo, etc., a gente ainda consegue, mas eu fui em Itacaré, e lá não pode, não usa mesmo, né? Em todas os restaurantes, até as barraquinhas, eram canudo de papel ou canudo de bambu. Que o bambu também não é uma coisa muito sustentável hoje em dia, mas estão tentando acabar com assim, discutir, né, essa parte da poluição plástica. E aí eu botei alguns conceitos que eu acho que é importante que vocês devem saber, né, para saber discutir, né? Você entender o conceito para depois saber discutir lá, porque a maioria é discursiva mesmo. Então, o do ciclo de vida, né, que representa as diversas fases de qualquer ação, produto, sistema, organismo, enfim. Porque passa os produtos, as coisas, né? Falando mais em design, eu acabo falando muito mais de produto, mas você tem que pensar até em uma ideia, também tem essas fases. Então, ele apresenta, né? A partir de Kotler e Levitt, essas fases, desenvolvimento, que é o planejar mesmo, e depois criar algum protótipo para ter uma certa visualização, depois esse produto tem uma introdução, né, uma apresentação no mercado, por exemplo, e aí, se ele for bem aceito e for adequado, ele começa a crescer, né, a florescer, a utilizar, e chega num máximo de utilização, de potencial. E depois tem um declínio, que é o enfraquecimento dele. No caso de produto, é a hora que a gente não quer mais, vai ter o descarte, né? Então, o ciclo de vida engloba tudo isso. Existe uma técnica chamada análise do ciclo de vida, que é uma ferramenta que você consegue mapear o ciclo de vida. Só que esse ciclo de vida, como agora o conceito é mais de economia circular, que a gente vai ver depois, esse ciclo de vida não termina nessa quinta fase, né? Ele tende, ou se espera que ele retorne à primeira fase, ou alguma das outras fases, e continue a um ciclo maior e eterno. Certo? Então, esse seria um ciclo de vida linear, né? Do jeito que a gente estava acostumado, né? Da criação da ideia ao desenvolvimento e ao descarte, certo? E aí, esse ciclo de vida tem umas alterações, né? Dependendo da fase. Na parte de venda e lucro daquele produto, né? Então, o lucro é baixo na parte de introdução, de apresentação, de desenvolvimento, mas depois ele cresce, e a venda é a mesma coisa, quando chega no declínio, acaba com o lucro, né? Da empresa, isso em relação a produto, a produção. Né? Só que agora o que a gente busca é um ciclo de vida que não termine, que seja sempre reiniciado, como esse exemplo aí. Então, tem a produção, a extração da matéria-prima, o planejamento, etc. A produção, né? A distribuição, o consumo, o uso. E, de vez de ter o descarte, a gente faz uma reciclagem, um reuso, então usa aqueles R todinho para ver se aquele produto, aquele material, enfim, aquilo que você não vai usar mais, ela recomece de alguma forma, para outras pessoas, para outras atividades, etc. Aí é que entra a economia circular, que é um modelo econômico que não termina. Então, a economia linear e a economia circular. A da esquerda é a linear, da direita é a economia circular. Então, tudo isso é ciclo de vida. Mas as fases, né, do ciclo de vida linear, elas vão progressivamente e a um fim. E a economia circular, não. Ela vai progredindo, mas vai se reiniciando. Alguma dúvida, não? Aí existem algumas diretrizes de como fazer uma economia circular. Peguei algumas de vários autores, que seriam algumas dicas que a gente pode usar, mas que não, como o Léo falou, às vezes a gente desenvolve essas diretrizes, mas fica naquele impacto menor de produto e processo, né? Mas já é alguma coisa. Então, dizem, um design circular seria produtos duráveis, produtos modulares, produtos que servem para reciclagem.
utilização de materiais sustentáveis, materiais renováveis, extensão da vida útil dos produtos. Então, ele for ser de fácil manutenção, de fácil reparo, de fácil remanufatura. Então, tudo isso, na verdade, aumenta o ciclo de vida, né? A logística reversa, então, existe, que a gente vai ver mais tarde, a recuperação de um processo. Então, algumas empresas recebem os materiais delas mesmas, que não estão sendo utilizados, para ela iniciar uma outra atividade. A economia de compartilhamento, que é a parte de serviço, né, que Léo disse. Então, de vez de você, todo mundo ter o seu, você compartilhar o mesmo produto, ou trabalhar o mesmo serviço. Então, a reciclagem e a valorização de resíduos. Então, reciclar material, usar o upcycling, né? Tentar trazer novos significados para aqueles produtos, novos usos. Aí, o uso eficiente de recursos naturais. Então, quanto menos recursos você usar, mais sustentável vai ser. E a sensibilização. Então, a mudança, né, principal, a mudança de mentalidade e políticas públicas que criem essa mudança de comportamento é importante, porque não adianta a gente só criar produtos mais sustentáveis se aquele produto não é o costume, ou que o pessoal não vai consumir ele, ou então vai querer estar consumindo ele eternamente, várias vezes, comprar vários. Então, não vai haver mudança, né? Aquele produto vai ser mais sustentável, ele em si, mas o consumo dele, o uso dele, o ciclo de vida dele não vai ser suficiente para haver uma mudança. Então, a gente já está chegando no limite de que a gente não tem mais escapatória, não. A gente tem que fazer alguma coisa, senão vai acabar, né? Aí, alguns exemplos da economia circular. Então, a Siemens e a Philips, elas recebem eletrodomésticos deles mesmos para fazer a reciclagem, ou seja, eles fazem produtos remanufaturados mais baratos com peças desses. Tem a economia de compartilhamento, a Uber e a Airbnb, embora seja um problema, mas foi uma ideia de compartilhamento, certo? Não é que isso seja o ideal e é isso. Já foram ideias que tiveram um pouco de mudança. A reciclagem de textos, então, a Patagônia e a H&M, ela recebe roupas dela, ou que vocês não querem mais, ou que estão com algum problema, e elas fazem um upcycling dela, certo? E o iPhone, que se diz, né, muito sustentável. Isso são as próprias empresas dizendo quais são suas ações de forma sustentável. Então, ele diz que o Fairphone, né, ele é um design modular, então você acaba, ele está desatualizado, está ruim, você compra mais alguma coisa para ele continuar com você, né? Tem a economia reversa, que é aquela recuperação dos materiais depois do pós-uso, que é muito do que a gente viu. Então, essas empresas recebendo, então você pegando produtos e materiais já prontos, já criados. Existe uma ideia de que, hoje em dia, a gente não precisa criar mais material. O material do futuro ele já existe, já foi produzido, a gente precisa usar eles. Então, com isso, a gente conseguiria dar um descanso à natureza para ele se regenerar. Então, é a ideia da economia reversa. Então, é você usar o que já foi produzido, né? Então, tem essas diretrizes, né? Recuperar produtos, facilitar o desmonte para você utilizar ela, a logística reversa, responsabilidade estendida do produtor. Então, o fabricante é responsável pelo ciclo de vida, né? Redução do consumo, inovação tecnológica para aumento de eficiência, né? Enfim. Aí, esse é um desenho da economia reversa que esquematiza o processo. Depois, eu não sei se fica muito pequenininho, mas depois vocês dão uma olhadinha. Aí, que se dizem que trabalham na economia reversa, certo? A Apple diz que trabalha porque ela recicla os materiais, a Bosch também manufatura peças automotivas, né? A Continental e a Michelin também usa pneus velhos, transformando em novos, e a Patagônia, como eu disse, ela remenda a sua roupa e revende, né? Aí o upcycling, que é um termo que eu acho que todo mundo conhece muito, né? Que é você pegar o produto original e criar um novo a partir dele do jeito
assim, não é retransformar, porque a reciclagem, que é o que eu mais trabalho, eu pego esses resíduos e eu transformo em um novo material, certo? Então, eu faço reciclagem de resíduos têxteis, mas eu não crio um novo resíduo têxtil. Eu crio um novo material. Né? E o upcycling não. O upcycling visa mais, na verdade, é você pegar aquele material e repaginar ele, você fazer uma customização, ou pegar aquele jeans, enfim, e criar uma bolsa. Então, é usar o material como ele está lá, mas de uma outra forma. E aí, pessoa, que ela disse até que vinha, que não sei se ela está aí, pode discutir isso, que a dissertação, ou a tese de mestre do doutorado dela foi sobre isso. Ele disse que o upcycle ele tem 3 níveis, certo? Tem um nível mínimo, que ela chama de trama afetiva, onde há um prolongamento do ciclo de vida daquele artefato enquanto produto. Então, ele tem a mesma funcionalidade, a mesma estética, mas você fez alguma coisa que tornou ele diferente, mais novo, como a troca de zíper, tirou a manga, diminuiu a saia. Ela chama de trama efetiva, é um upcycling mínimo. Ela chama upcycling moderado, que é uma trama controlada. Então, você tem uma intervenção maior naquele produto, mas não é de forma radical, né? Você pode transformar ele em um novo artefato, como pegar a calça jeans e transformar numa saia, mas você ainda vê o produto original lá. E o upcycling radical, que é a trama criativa. Então, é você pegar aquele produto e descontextualizar ele todo e fazer um novo produto, certo? No caso, é desfiar todinho aquela calça jeans e fazer um tijolo, né? Que agora a gente consegue. Entendeu? Então, você não vê mais qual é o produto inicial, mas você está dando um upcycling nele, né? Aumentando a vida útil, não daquele produto, mas daquele material, certo? Alguma dúvida? Algum problema? Eu não estou vendo nenhum comentário, tá? Só estou olhando aqui na. Então, se precisar falar, vocês me parem. Aí, alguns exemplos, né? Então, esse primeiro seria o mínimo, né? Você fazer umas alterações no próprio produto. O segundo já é um pouco mais diferente, né? Já tem uma intervenção maior. E esse último é uma intervenção totalmente radical, onde você cria um novo produto, de uma nova forma, com o material daquele que estava usando, né? E esse aqui, que é mais da arte plástica, né? Usando resíduos para criar. Aí, exemplo, a Roda e a Jeep, não sei se vocês conhecem, é um grupo de Pernambuco, formado por 2 designers, que foram da FPE. Então, elas começaram com o processo de calcular e consultoria das intervenções, das atividades produtivas das empresas para determinar o negócio de carbono, para ver quanto de impacto de carbono ela tem, o que é que ela pode fazer para acabar com isso. Ela até teve Mano Moreira, que é uma da empresa, fez um podcast lá como é o nome? Na Rádio Paulo Freire. Se vocês quiserem ver, ela comenta exatamente isso, a parte de sustentabilidade, empreendedorismo e empreendedorismo social. Por quê? Então, ela começou assim. Então, ela ia à empresa, calculava o processo, via qual era o impacto sustentável dela e dizia algumas soluções para ela. Hoje em dia, o que é que ela faz? Ela deixou de fazer isso, e aí ela só isso. Então, ela vai na empresa, a empresa vê, ela diz, você pode fazer isso, só que o que é que as empresas estão fazendo? Pegando os resíduos e dando para ela. E ela transforma esses resíduos em novos produtos, certo? Então, ela produzia a partir de resíduos dessas empresas. Então, a Jeep é ainda uma grande parceira dela. Então, ele dá os airbags, ele dá os bancos, ele dá os fardamentos, ele dá os cintos. Então, tudo ele dá lá. E é assim, 3 toneladas, viu, minha gente? É assim. E ela cria produtos. Só que ela viu que, na verdade, não conseguia mais produzir
Isso, era muito para que ela tivesse funcionário, para fazer a produção. Então, ela incorporou outro nível de sustentabilidade, que é o social. Então, ela, de vez de produzir, então ela faz a consultoria, recebe os produtos e capacita cooperativas ou grupos de pessoas, geralmente são mulheres, para produzir esses produtos para a própria empresa, aquela empresa que doou os resíduos. Então, as empresas elas compram os produtos que as cooperativas fazem para dar a clientes VIP, para dar aos funcionários. Então, ela faz isso. Então, ela vive, a roda, ela se sustenta como um negócio de design social. Então, ela é sustentável, ela busca a sustentabilidade, o design social. Então, ela tem vários parceiros, vários designers ajudam a criar. Então, o que é que elas criam? Ela cria mais o projeto, a ideia, e capacita as cooperadas. Dependendo das cooperadas, elas começam a capacitar as cooperadas para criar também. Dependendo, outros cooperados só querem costurar mesmo. Elas não querem criar. Então, elas criam e elas costuram. E, às vezes, as próprias empresas querem uma parceria. Então, ela faz a intermediação entre a JIP e 3 toneladas de resíduo com a cooperativa e a JIP paga a própria cooperativa. Então, tem algum lá. Então, é uma forma de trabalhar negócio tentando ser sustentável em alguns níveis, né? E aí ela tem que ganhar dinheiro. Então, é um negócio que gera... Ela vai... cresceu tanto que ela vai criar um instituto. Mas ainda é um negócio, a roda, né? A Comas é a mesma coisa, a Patagônia é a mesma coisa. Então, elas fazem upcycling. Então, a roda ela faz upcycling, não enquanto empresa só. Então, ela busca esse upcycling criando novos grupos sociais para ajudar na parte de pertencimento, na parte de geração de renda, na parte de ocupação. Então, é muito mais importante, né? Essas mulheres que estão fazendo os produtos para essas empresas, mais do que só a renda, né? Ela mesmo diz que é psicóloga, ela é assistente social. Então, aquele grupo, ele cria uma identidade, cria uma assistência social entre elas, que também faz parte da sustentabilidade hoje em dia. E aí, umas teoriazinhas que eu vi lá que cobraram, certo? O tripé da sustentabilidade, que foi o começo de pensar que a sustentabilidade não só é ambiental. Então, tem lá mesmo, numa das provas, mas ele não pede para você dizer quem fez, nem qual o nome. Então, ele fala sobre ela e pede para você comentar. Então, ele diz, né, essa teoria, que precisa haver um crescimento econômico, porque hoje em dia a gente vive num sistema capitalista que precisa que tenha renda e que os negócios deem lucro, que gerem benefícios materiais, certo? Mas que é preciso ter a conservação dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental e que garanta a equidade social. Então, não adianta você criar um produto que conserva o meio ambiente, que dá lucro ou gera renda, mas não tem acessibilidade. Então, ele é muito caro e o pessoal não tem acesso. Ou quem trabalha de forma explorada, enfim. Então, tem que ter um acesso justo a todo esse processo, né? Esse é o tripé, né? Foi de 1994. Aí tem os R's. Hoje em dia são vários R's. Começou com os 3 R: reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje em dia tem mais, como é o nome? Menina, deu um branco agora. Enfim, ressignificar, recomeçar, enfim. Você não só reduzir o consumo, né, reduzir a utilização, reutilizado enquanto ele, restaurar também. Então, não é um quebrado, você restaura, né? Tem um grupo, não sei se vocês conhecem, Trapeiros de Emaú. É uma cooperativa que recebe imóveis e eles refazem os móveis, ajeitam os móveis e vendem a preços mais baratos para comunidades mais carentes, né? O reutilizar, né? Tem os brechós hoje em dia, né? Você vende o material do jeito que ele está, né? O reciclar exige hoje em dia um pouquinho mais de
de ação, né? O reciclar é realmente retransformar aquele produto. Tem o repartir, né? Informação e etc. Se vocês quiserem ver, a gente teve um projeto não foi o de Blank, não, foi o edital Paulo Gustavo. A gente fez um curta sobre sustentabilidade. A gente apresentou algumas empresas pernambucanas que trabalham esses R's, certo? Uma delas foi a Roda, mas tem várias. Tem um pessoal lá em Bezerros, que eles resgatam saco plástico, né, desses de supermercado, ou esses que são coloridos, que tem em loja mesmo, uns mais durinhos, coloridinhos, sem ser esse tão frágil, e eles fazem, como é, crochê não, como é, meu Deus, bordado, com esses plásticos. Então, eles fazem quadros de bordados com os plásticos. Então, de vez em linha, é esses plásticos cortados em fitas. Muito legal esse grupo, né? Uma comunidade lá em Bezerro. E tem vários exemplos lá desses R's, certo? Então, o reduzir é reduzir tudo, desde material, de energia, reduzir resíduo, reduzir consumo, né? O reutilizar é aumentar o ciclo de vida, né? Usar aquele produto várias vezes para outras funções. E o reciclar, hoje em dia, o que está mais trabalhando é o plástico, papel, vidro e alumínio, mas hoje em dia se consegue reciclar quase tudo. O problema é que dá mais trabalho, aí acaba sendo um pouco mais caro, ou pelo trabalho o pessoal acaba não executando, né? Aí aumentou, né? Aí foi dos 3, passou para 4 e 5, que é o repensar e o recusar. Então, o repensar é você pensar nas suas ações e ver o que é que você pode não fazer, e o recusar é não fazer de verdade. Né? Você, por exemplo, não sei vocês, mas eu não uso aquela sacola plástica do supermercado que bota para pesar. Aquela não serve nem para a primeira função dela. Se você botar 5 laranjas, ela rasga. Então, ela não serve para nada aquilo. É só para sujar. Porque se você botar um tomate, ela pesa. Mas se você botar 5 laranjas, ela não pesa, porque ela vai rasgar. Aí você vai botar 1, 2, 3, e quando você chegar em casa, ela vai direto para o lixo, porque já rasgou. Então, é não usar mesmo, sabe? É recusar esses tipos de produtos, que nem na função básica ela está servindo. E aí, o restaurar, reintegrar, repartir, respeitar e responsabilizar, certo? Depois vocês, que eu já vi que está faltando 15 minutos. Aí, o ESG que Léo falou, não vou falar mais, né? Que é mais empregado na parte de negócio de empresa, mas é como se fosse aqueles 3 da primeira teoria. Aí eu destrincho mais, mas não vem ao caso. Aí eu botei um exemplo, sabe? Aqui depois vocês olham. E, por fim, eu queria apresentar a dissertação de Cecília, que eu comentei lá do Upcycling, que ela cria uma abordagem, porque foi dissertação, de como você avaliar algumas diretrizes, de como você avaliar e você criar. Então, ela chamou de criando para o infinito. Então, ela já tem, se vocês ficarem interessados de ver melhor, ela tem, acho que não foi no P&D que ela apresentou, e tem a dissertação dela na biblioteca, né? Então, ela disse que para você projetar, você precisa de 3 coisas principais: se integrar à natureza, projetar com as pessoas e projetar para a continuidade. Então, seria as diretrizes, como... Esqueci, Vitória perguntou como fazer. Então, o mínimo que ela diz é seguir esses 3 grandes grupos. Então, o foco é projetar, o conteúdo é um parâmetro e subparâmetro, e a aplicação é para você fazer uma análise. Então, ela diz, o que é projetar integrando a natureza? É desenvolver com a natureza, se preocupando com ela. E tem um foco no contexto ambiental, certo? Então, é trabalhar com a natureza para permitir que ela se regenere, respeitando os limites dela. Projetando com as pessoas, trabalhando em cooperação com as pessoas, não é para elas, e sim com elas. Então, elas é que vão lhe dar alguns requisitos, ou vão lhe dar algumas ideias, ou então vão executar algumas ações
no seu próprio projeto. E projetar para continuidade seria criar produtos para que eles durem mais, que eles custem menos, que eles criem mais afeto, enfim, o contexto econômico. E aí ela destrincha. Então, projetar integrando a natureza, você tem que reduzir os impactos ambientais, trabalhar com evitar resíduos, se inspirar na natureza e trabalhar a localidade. A localidade é um conceito que está se englobando muito hoje em dia. Está terminando com esse negócio de globalização. Então, você trabalhar num contexto menor, valorizar a localidade, o território, entendeu? Porque ali vai facilitar muitas coisas. Vai trabalhar o social, porque vai envolver as pessoas que estão no entorno, vai trabalhar os materiais disponíveis e os processos que têm simbologia cultural, que têm pertencimento, e, além de tudo, você vai trabalhar coisas que estão lá e vão evitar deslocamento de material, ou seja, o gás carbônico, o uso da gasolina, a poluição dos carros, enfim. Então, é um conceito novo e que ela já trabalhou. É o fim, tá? Termina agora. Projetar com as pessoas, então, ela diz que tem que haver colaboração e cooperação, ela diferencia, e que todo o seu projeto tem que criar laços emocionais para poder aquele produto seu fidelizar, então, ele querer ficar mais tempo com aquele produto e não descartar para trocar. A inovação social, então, dizendo que o design é um fomentador de mudança, de novas ideias, de trabalhar o comportamento e o papel do usuário nesse processo. E, por fim, não é projetar para as pessoas, projetar para a continuidade, tá? Eu vou consertar, depois passo para Carol e Dani para elas disponibilizarem para você. O ciclo de vida, então, se preocupar com o ciclo de vida. Então, o primeiro conceito de sustentabilidade foi envolver esse ciclo de vida. Então, tentar aumentar ao máximo o ciclo de vida do seu projetar, trabalhar o processo de ressignificação e a otimização econômica, certo? Então, é isso que ela sugere como diretrizes para o projetar. Ok? Acho que é só isso. Quer ver? Pronto. Aí, o que eu queria falar era isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu tentei ver assuntos que foram cobrados lá no ENAD e dando uma visão geral, né? E Léo contextualizou tudo. Então, vocês, todo mundo vai pensar em sustentabilidade agora, depois do que ele falou. Pelo amor de Deus, ninguém consegue consumir mais nada se não pensar no todo. É verdade. Muito bom. Obrigada, Renata. Eu fiquei super feliz também com esse todo que vocês fizeram, porque você foi muito assertiva em direcionar, de fato, para as questões do ENAD. Afinal de contas, é uma prova nacional, então a gente se coloca nessa régua, né, de fazer essa discussão geral, que é o básico. A gente está vendo o teu compartilhamento ainda, tá? Ah, é? Eu tiro ali, ó, parar a apresentação, tá vendo? Pronto, perfeito. Pronto, eu anotei umas coisas aqui para a gente gerar aqui o debate. A primeira coisa, acho que como vocês dois muito bem falaram, é que não tem como a gente falar de design mais sem falar sobre sustentabilidade, né? Já não faz mais sentido, já não é uma questão de que agora eu sou um designer voltado para a sustentabilidade. Na verdade, essa discussão está em todos, né? Está na essência do design. Uhum. Até dizem que não consegue separar, né? Design é social e é sustentável. Vitor Papanek plantou isso, né? Na década de 70. Naquela época, então, assim, realmente há uma responsabilidade na discussão do design dela ser inerente a esse pensamento responsável do design também, né? E aí, as coisas que eu anotei é que a primeira busca, de fato, é sair desse modelo linear, né? Que eu acho que foi o começo da fala de Leonardo, e que você também corroborou, explicando, inclusive, a economia linear com a economia circular, que corrobora com o design circular. Então, a primeira coisa, em resumo, é sair dessa linearidade, de extrair, produzir, usar e descartar, né? E buscar um ciclo mais responsável.
você foi falando, Renata, e eu fui conversando aqui com você em cabeça. Porque Noronha também tem, né, esse programa do Plástico Zero, também não pode. Aí, lá é um pouco maior, né? Eles estão tentando nem copo, né? Itacaré é só... Quando eu fui, há uns 2 anos, eu acho, era só o canudo, que foi a foto da tartaruga tirando o canudo do nariz, que chocou todo mundo, e eles... Mas copo plástico tinha ainda. Todas as crianças, inclusive, né? Então, foi uma coisa que conseguiu chegar na conversa de todo mundo, essa do canudo nas tartarugas. Fale com ele, meu amor. Desculpa, gente. E eu queria comentar, Leonardo, como é incrível o seu gráfico da relação da riqueza com a felicidade. Eu fiquei reflexiva, acho que eu vou pensar por esse gráfico por muito tempo. E eu fiquei, exatamente. Não é? Eu até comentei aqui no chat que eu fiquei preocupada com o Brasil. E o Brasil se considera feliz, né? Que bom. Mas a gente fica sem entender muito bem se isso é bom realmente. E lá em Caruaru, Leonardo, só te contextualizando no que a gente vive, assim, no que a gente discute até em sala de aula, de quem são, de fato, os nossos alunos, de como é o Polo do Agreste, a gente vira e mexe conversa sobre essa noção da produção, que eu acho escrava um termo muito, muito triste e preocupante, mas de uma produção excessiva do Polo da Moda, que é pouco valorizada, né, que tem um retorno financeiro não justo, é injusto, mas que é aceitável, né, dentro do contexto do Polo da Moda. Então, a gente vê mulheres, especialmente, muitas mulheres que trabalham 12 horas por dia, pregando botões a R$1, produzindo calças a R$1 cada. Da TV vou colocar muito pouco de... Tá bom, pode ir, vá, de volume, tá certo. E... Bolso, né? Bolso também, eles fazem bolso, botão, só bolso, botão, 20 centavos cada. E aí, na verdade, essa tua relação de riqueza e de felicidade me lembrou direto essa questão que a gente tem lá de que não falta emprego. É o segundo maior polo da moda do Brasil. É lindo de se ver. Mas a gente tem também esse outro lado que é barulhento, que é excessivo, né? Que faz os nossos alunos, muitas vezes, ou as crianças do Agreste crescerem nesse ambiente, né? Que não me parece muito sustentável. Socialmente. Outra coisa, socialmente não, né? Não. E nem econômico, né? Em nenhuma das três, nenhum dos 3 pilares. Uma disciplina que o ministro aqui chama Projeton, tem um grupo que justamente queria fazer alguma coisa com o lodo que sai lá das lavanderias de Toritama. Uhum. E eles pensaram como que poderíamos reciclar, que geraram depois de muitas idas e vindas, eles entraram em contato com um professor de química que diz nós poderíamos reduzir esse lodo, né? Bota um forno, reduz ele, e isso gera um material muito rico que poderia ser utilizado para turbinar sementes. Então, esse lodo que, a princípio, gera muito impacto ambiental lá em Toritama e em Caruaru, eles já incubaram uma empresa aqui no Parque Tecnológico, né, para utilizar esse lodo, reduz ele, cobre as sementes, e acontece que essas sementes ficam fortificadas com esse lodo. Então, elas podem ser plantadas em terrenos bem desafiadores, mais áridos, com pouca água, que a semente, de qualquer forma, vai estar, digamos, sendo protegida, ela germina de uma forma um pouco mais rápida e mais fortalecida. Então, eu estou falando isso para o seguinte, nós temos que pensar em forma de virar o jogo, né? Nós temos uma realidade complicada, complexa, desigual. A nota do Brasil, claro, nós somos conscientes de que existe muita desigualdade, né? E aí, nós como designers poderíamos pensar de que maneira poderíamos virar esse jogo,
E muitas vezes não precisa ser uma solução tecnológica para isso, né? Então, aí, o que o design para a sustentabilidade traz a partir dos ODS é justamente uma forma de olhar diferenciada para cada um desses problemas que nós temos no dia a dia, que não necessariamente precisa um chip de computador e um negócio super tecnológico para resolver. São mudanças de comportamento pequenas, por exemplo, você deixar de utilizar sacola plástica, canudo, né? Já pode começar a fazer virar o jogo. Esse exemplo que você deu do lodo, só linkando com o que vocês apresentaram, é um bom exemplo de ciclo biológico do berço ao berço, né? Que vocês apresentaram, do cradle to cradle. E eu queria só comentar também que Renata falou sobre a cidade inteligente e também sobre a lógica de design, território e lugar. E eu queria incluir também nessa discussão um conceito que eu acho que tem sido muito atual no design, que é o pensamento coletivo, né? Colaborativo. Então, esse pensamento em rede, né, de se trabalhar o lugar, o coletivo, as soluções coletivas, a cidade inteligente, especialmente a cidade para pessoas. Então, de promover se a gente se produz numa escala reduzida para pequenos grupos em rede, talvez a gente consiga trazer soluções menores, como isso que o Leonardo estava dizendo, a gente não precisa criar a roda de novo, né, mas criar boas soluções menores que diminuam a quantidade de necessidades de consumo, de carros, de grandes poluentes, de repente. Então, falando também numa lógica para cidades, né? Inclusive, dentro dessa lógica, na pesquisa para design para sustentabilidade, existe um campo chamado de economias distribuídas, ou design distribuído, que é justamente essa fragmentação colaborativa que vai se ajudar de forma coletiva, né? Já tem até R para falar sobre isso, né? Que é o repartir. O repartir não é quebrar e dar, não. É repartir conhecimento, é repartir informação. Então, lá... É porque eu estou trabalhando bem... Repartir a carona, né? Exatamente. É dizer, Você falou do Uber. Não sei onde. Então, a parte de repartir informação e conhecimento em rede já é uma grande... pensamento coletivo, né? O design para o coletivo. E algo que talvez faltou mencionar dentro de toda essa discussão toda é a ideia de inovação social, né? Que também entra dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade, com muito mais foco na dimensão social da sustentabilidade, onde pessoas se juntam para resolver problemas que de outra forma não conseguiriam ser resolvidos. Exato. Isso. Por exemplo, mães solteiras que se juntam como uma comunidade solidária para cuidar dos filhos, enquanto faz uma espécie de rodízio para umas cuidarem dos filhos, enquanto outras vão trabalhar ou estudar e vão se reversando, né? São conceitos que também aparecem na literatura de design para sustentabilidade, né? Inovação social. Incluso existem várias iniciativas, muitas iniciativas aqui no Brasil, né? Nesse sentido. Sim, a inovação social, ela vem junto do pensamento colaborativo, participativo, aí vem todos os coisas, né? De coparticipação, de cocriação, de colaboração e de etc, né? Um exemplo que eu gosto muito é aquele do... imagina na hora de você levar seus filhos para a escola. Então, você, se vai de carro, vai todo mundo para lá, vai criar congestionamento, vai criar... Então, um grupo de idosos na Itália se juntou, se organizou para levar as crianças, né, do bairro, caminhando a pé. Eles vão contando histórias, vão levando as crianças, vão contando... Enfim, essa história das redondezas, enquanto que os pais ficam dispensados, eles podem trabalhar. Então, gera uma sensação de ganho para todo mundo.
os idosos se sentem valorizados porque estão fazendo um trabalho comunitário. As crianças fazem exercício, né, voluntariamente, escutam história das E vivenciam a cidade, né? Que é muito mais interessante do que vivenciar o carro. Certo? E os pais ficam, vai trabalhar, ficam dispensados de um momento normalmente de estresse, que gera estresse, né? Ter que levar os filhos e eu tenho uma reunião de 8 horas, enfim. Então, veja como... E não temos nada de tecnologia aqui. Simplesmente a reorganização dos grupos para colaboração. Excelente. Muitíssimo obrigada. Acho que chegamos pontualmente ao nosso horário com esse final de conversa, que foi um final de conversa bem democrático, né? Bem bonito, porque a gente falou, de fato, agora de colaboração, né? Terminou com esse desfecho do pensamento colaborativo e coletivo como uma lógica sustentável. Eu estou muito feliz e muito grata a todos os participantes. Eu queria saber se Dani também quer fazer alguma palavra para a gente encerrar. Sim, eu gostaria de agradecer, né, a presença do Leonardo e Renata e de Ana Carolina aí na mediação. Foi muito bom. Tenho certeza que contribuiu demais para o trabalho do pessoal e para a Navi também, né, que é a finalidade. Obrigada, minha gente. Obrigada também. Algum aluno quer colocar alguma coisa? Quer tirar mais alguma dúvida? Não? Então, muito boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Nicola. Tchau, Obrigada, pessoal. Leonardo. Obrigada, Renata. Tchau, Dani. Eu botei o link boa aí noite, para quem pessoal. quiser ver o podcast aí vocês podem divulgar aí e o curta. Ah, sim. Depois me diz o link do da dissertação de Cecília, que eu compartilho também com os alunos. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá, joia. Mas Tchau, tchau. Cecília é daí, professora daí, tá? Ah, sim, Cecília, é substituta, né? Exato. Então pronto. Tá, joia. Tá Tchau, bom. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.